Parece que voltou agora. Depois a gente faz o teste. Pessoal, desculpa, tive um probleminha aqui na internet, deu um pico estranho aqui. E. Fala, meu parceiro. Foi erro meu, desculpa. Deu Tranquilo, problema aqui na minha internet, travou do nada. Do nada. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estávamos aonde? Me perdi. Ah, se for os 40 dias em relação É, a. sim, sim. Você ficou 20 na Grande e 20 na Colômbia, né? É, a gente ficou 15 dias na Grande e o restante na Colômbia, eu acho. A gente fez 15 dias de preparação na Grande. Entendi. Mas E como é foi, que foi... foi lá, cara? Achei o grupo muito bacana. Sim, pô, eu vou te falar, a gente ficou 40 dias, assim, pô, é difícil você não ter nenhuma rixa, assim, e por incrível que pareça, a gente não teve nada. Todo mundo, assim, super, foi focado para que a gente conseguisse colocar o Brasil nas Olimpíadas. Eu achei só uma pena que pela qualidade do nosso time a gente não foi campeão. Por uma Sim, pena mesmo, que a gente não perdeu nenhum jogo, né? sim. Tivemos azar que empatamos os dois primeiros jogos do quadrangular e não fomos campeões, mas, Era pra ter assim, ganho ali. Era pra ter ganho ali, Tabata. sim, não, fácil. Assim, nosso time era muito qualificado, era muito acima do nível da competição, na minha opinião. Pelo que eu vi, Eu era conversei muito com. acima. Na semana da final não, né? Da última rodada do quadrangular. Eu acho que o. E eu fiz um elogio, uma crítica, um elogio ao. Ai, me fugiu o nome dele, o técnico. Meu Deus. André Jardine, André O Jardim. Jardine. Isso. Acho que o Jardim podia ter mexido no time. Tinha gente pedindo passagem ali. E ele não mexe, o time dá aquela embaçada, aqueles dois empates. Mas elogio ele da maneira corajosa que ele teve de mexer no jogo, que era o jogo do. Sim, Ou você vai, porque na verdade, cara, pré-olímpico só tem coisa ruim, né? Porque se sim, você for para a Olimpíada, tá bom. O brasileiro encara como mais obrigação. Se sim, você não for, fica marcado. sim. Não, Então, eu tinha esse receio pra caramba, assim, pra te falar com sinceridade, quando a gente bateu ali, pronto, temos que ganhar da Argentina, porra, senão estamos fora. Eu falei, caramba, eu não quero ficar marcado num grupo tão bom desse da gente não exato. conseguir o nosso objetivo. Então, assim, quando a gente conseguiu, pra gente foi quase um título, porque pelas Claro. dificuldades que a gente teve ali de, pô, empatamos com a Colômbia, empatamos com o Uruguai, em jogos assim chatos, assim, não era aqueles jogos, não eram jogos normais, assim, Não era fluiu, não aqueles fluiu. jogos, sim, era talvez de 10 jogos, talvez a gente só empataria aquele, entendeu? E foi aquele jogo, então Sim. assim, era uma pressão muito grande, mas assim, o nosso grupo, assim, se fosse para falar de uma palavra que o nosso grupo tinha era personalidade, assim, nosso grupo tinha muita personalidade. E não, até porque assim, era um grupo jovem, aí o limite da idade era 97, mas você tinha o Renier que é 2002, surreal, mas Não, é fora 2002. que alguns caras que, pô, que já tem destaque no profissional, que tem já seu espaço nos seus clubes grandes e tal, não puderam ir, nem Sim, convocados sim, foram. sim. Gabriel Jesus, 97, Richarlison, Não, se 97, você for pegar a geração 97, que é talvez bizarra. É não foi bizarra. liberado, talvez você mudaria muita gente, entendeu? Isso é normal, porque não é um torneio tão visto a nível europeu, né? Não, não, para vocês, o pré-olímpico é tipo assim, a leitura total é ou fez sua obrigação ou vai ficar marcado. Porque Sim, sim. é complexo demais isso, complexo Sim, sim. demais. E Mas foi uma cidade assim, pequena, né? Da Colômbia. a gente foi para duas cidades. A primeira cidade, a gente foi para uma cidade chamada Armênia, era muito pequenininha, a gente ficava no meio de um. Eu lembro que era no meio de um. Eu até comentei esses dias com os amigos meus, eu falei, caramba, eu não sei como é que eu não enlouqueci lá, porque muito tempo. Era no meio de uma plantação de banana, pô, longe pra caramba do estádio, da cidade assim. Sim. E aí a primeira fase, e aí a segunda fase é em Bucaramanga, já é uma cidadezinha melhor, a gente já ficou no hotel no meio da cidade. E aí deu para dar uma mudada, assim, acho que deu para renovar na época os ânimos, assim, para que a gente pudesse ficar um pouco mais feliz. Mas assim, o grupo tinha muita qualidade, muita personalidade. Pô, Paulinho, pô, Renier, Pedrinho, Matheus Cunha, assim, todo mundo tinha personalidade e todo mundo jogou. Isso que eu achei interessante também, todo mundo jogou, todo Sim, mundo todo pôde mundo jogou. ajudar. Sim. Verdade. Assim, você vê que a zaga, o Ricardo Graça, que tinha sido convocado de última hora, Foi jogou, titular no último jogo. sim, foi titular no último jogo e jogou super bem. E assim, pra você ver como é que a gente era preparado. Mas assim, nos treinamentos era competitividade assim muito boa. Os reservas que não estavam jogando, os titulares, assim, a gente se respeitava, mas disputava a mesma Ah, posição. lógico. E aí a questão do treinador escolher. E ele soube escolher bem no final, nas alterações que ele fez, né?
E assim, a gente deu um baile na Argentina e ganhou de Sim, 3-0. foi muito corajoso a parte dele. Achei Sim, muito sim. bacana. Principalmente porque o Brasil vinha sendo criticado no sistema defensivo. E é um sistema, cara, que é o que menos se mexe, né? É difícil você mexer. Sim, Pega um tiro curto assim, na zaga não se mexe. E ele teve coragem, mexeu e foi pro choque. E, sim, pô, muito alterou. bacana, foi muito bacana, muito Sim, bacana. Deu muito e eu te falo, assim, até questão de bastidor, ele não alterou apenas na questão de peças, assim, ele não tática tirou, também. sim, taticamente ele também alterou, então foi uma coisa, assim, que serve de elogio, porque ele é jovem Sim, também, né, nossa. e teve personalidade para mudar num momento crucial. Mas, assim, os jogadores também fizeram seu papel bem feito, né, cumpriram taticamente o que tinha que fazer e jogou o futebol que o Brasil tem que jogar, que é solto, alegre. Claro. E Tabata, um pouquinho antes da pandemia, teve uma nova convocação sub-23, os amistosos da data FIFA, né, que teriam. E muitos dos que conseguiram a vaga não foram chamados, né? E eu achei até que ele fosse chamar mais atletas que participaram do pré-olímpico. Como é que a galera entende isso, cara? Isso é bem resolvido, é bacana? Ou, tipo assim, Cara, óbvio, você quer estar lá, óbvio que quem não tá quer estar. As pessoas acham que seleção brasileira o atleta não gosta, claro que gosta, porque valoriza como profissional, mas como pessoa também. sim. Tipo, a seleção é o auge, é o pico do atleta profissional. E como é que o pessoal encarou isso? Tipo assim, porque teve uma renovação muito grande na convocação, né? Eu encaro, assim, particularmente encaro com Claro, normalidade. Eu acho que o futebol é assim, entendeu? A gente tem que ter a consciência de que a gente era os melhores convocados para aquele momento, entendeu? E que hoje talvez o treinador encare que eles são os melhores convocados para esse momento. Pode ser que quando chegar as Olimpíadas, volte jogadores que estavam lá porque vão ser os claro, melhores para esse momento. Então, assim, falando particularmente, porque provavelmente pode ter jogadores que fiquem claro, incomodados, lógico. Mas assim, eu encaro com naturalidade. Eu acho que o treinador ele tem a liberdade de claro. chamar quem ele acha que é o melhor. E eu acho que ele fez isso super bem. Ele manteve a base que ele acredita que vai chegar bem nas Olimpíadas. Agora, né, com esse imprevisto da pandemia, a gente não sabe quando vai ser, né? Falaram que vai ser ano que vem, mas a gente não sabe como é que vai ser o futebol. Mas assim, eu encaro com naturalidade, assim, acho que para você chegar na seleção, você depende de vários fatores, né? Não é só jogar bem, não é só você ser bom. Talvez você tenha que encaixar no modelo tático que o treinador da seleção queira. Você tem que ter uma personalidade que o treinador goste. E você, enfim, você tem que se encaixar bem no grupo. Então, assim, Ah, são vários é fatores, uma é uma soma de soma de elementos. fatores, sim. E eu acho assim, você tem que fazer mais ou menos o que você faz nos seus clubes, o que te levou lá, mais vezes para que você volte. Então, assim, para mim foi muito tranquilo. Bacana. Irmão, voltando a Portugal e falando de você aí. Você tem contrato até quando? Como é que tá isso? Chegam propostas de fora? Me dá um bisu sobre isso aí. Eu tenho mais 3 anos de contrato, né? Contando que, né, essa temporada já, entre aspas, acabou, né? Que a Ok. gente vai prolongar o final, mas, né, por tempo já acabou. Eu tenho mais três temporadas de contrato, porque eu renovei, em janeiro do ano passado, eu renovei mais 2 anos depois Tá. do fim, né? Eu tive algumas sondagens, tive sondagem da Espanha, sondagem da China, mas, assim, nos últimos tempos, o clube tem adotado uma proposta de não falar sobre isso, né, de até negar, né, que eu recebi algumas propostas, mas eu entendo. Assim, o que eu quero agora, nesses 10 jogos, tentar ajudar o máximo o clube, né, porque, como eu falei, eu fui para a seleção, a gente estava numa situação, não estava numa situação legal, a gente estava no meio da tabela, mas não estava bem. Mas eu Aham. acabei indo para a seleção, fiquei 7 jogos, a gente não venceu esses 7 jogos, e aí eu já volto numa situação muito complicada. Mas assim, a minha cabeça hoje não tô com esse pensamento. Hoje, se eu tiver um pensamento sobre futebol, eu tô É pensando em ajudar livrar. o clube a sair dessa situação. Vai ser assim, meu grande alívio vai ser esse. Lógico que depois eu vou tentar resolver o meu futuro da melhor forma possível. Mas assim, o meu Ah, primeiro pensamento agora é ajudar o clube a sair dessa situação. A gente está trabalhando, assim, pelo que eu corro hoje é para isso. Então, assim, é o meu primeiro pensamento. tá bacana. Bacana. O jogador que pisa em Portugal é conhecido pelo Porto, pelo Benfica, pelo Portimonense, por outros clubes, como uma passagem, né? Uma Portugal não ponte. tem, não tem investimento que tem a Inglaterra, que hoje Sim. que tem a Alemanha, que tem algumas outras ligas. Vocês sabem disso, vocês são constantemente monitorados
pelos grandes centros dentro da Europa, isso é uma coisa como é que se diz, falado entre todos de Portugal, já é tradicional isso, porque o Shakhtar, por exemplo, é outro exemplo claro de clube que compra no Brasil bem cedo e tem hábito de vender depois. Podemos ver enormes exemplos do Shakhtar. Sim, E Portugal também, assim, Porto, Benfica. sim. Consegue explorar bem o mercado Sim, sul-americano e tal. Acho assim, é uma porta de entrada da Europa para os jogadores sul-americanos. Eu acredito que isso estatisticamente é provado. Né? Você vê o exato. tanto que o Porto, o Benfica, que você citou, o Sporting, vende. Mas assim, a gente sente que é bom isso, porque não é uma liga das 5 principais. Eu até vi o Jorge Jesus falando isso. Não são das 5 principais, mas é a sexta. Então, Tá. como as 5 são muito iguais, as 5 ligas que talvez eu cite, que é Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália, Sim. elas querem buscar jogadores que talvez sejam mais baratos e tenham muita qualidade. Então, acabam vindo na primeira liga, que é a sexta mais forte da Europa hoje, Sim. e acabam buscando jogadores aqui. E assim, a gente sente, eu já peguei jogos aqui contra algumas equipes que tinha 15 olheiros de times Eita. grandes. Então, assim, a gente sente que aqui é bem observado. Uma coisa que eu acho que no Brasil hoje em dia tem caído. Voltou agora, porque o Flamengo está muito bem, mas eu acho que o Brasil aqui conhece muito pouco, assim, foi até um susto que eu tive aqui, conhece muito pouco do futebol brasileiro, assim. Agora Portugal conhece bastante por causa do Mas nem Jorge se Jesus, falava né? antes, nem se falava antes. Antes não se falava. Antes, assim, se você perguntasse, falavam 4, 5 clubes e pronto, entendeu? E eu achava que o futebol brasileiro era um pouco mais valorizado aqui. O Não é. jogador brasileiro continua sendo muito valorizado Jogador é aqui. uma coisa. Sim, mas Jogador é uma o coisa. futebol Campeonato, clubes, brasileiro, não. sim, o futebol Vem cá, brasileiro aqui. você é naturalizado ou você ainda é estrangeiro? Não, eu ainda continuo estrangeiro, mas daqui a um ano eu consigo meu passaporte português. Porque Já é um bate os. facilitador enorme, né? Sim, sim, é um facilitador enorme. Foi até bom, né? Porque eu vim muito jovem, hoje eu estou com 23 anos, com 24 anos consegui o meu passaporte, vai ser uma porta, vai abrir muitas portas para mim, com certeza. Que bacana. Maninho, primeiro de tudo, sucesso, muita paz aí, que essa pandemia vai embora de uma vez, 100%, e a bola volte a rolar com os estádios lotados, que dá uma saudade absurda disso tudo. Imagino vocês, atletas que trabalham com o corpo, o quanto deve ser ruim ficar dessa forma. Não sei se você vem ao Brasil no final do ano, eu estou organizando com o Pedrinho um jogo no Maracanãzinho, ou de futsal, ou de futebol 7, grama sintética, depois aquele pagode, aquele churrasco, aquela resenha. Sim. Se estiver no Brasil, será um prazer te Pô, se eu receber. tiver, vai ser um prazer. É que a gente não sabe como é que vai ser agora para frente, né? Exato. Porque eu até Não brinquei tem, com os não meus. tem data ainda Sim. por isso. Não tem data. Eu até brinquei com os amigos meus, eu falei assim, a gente sabe que esse campeonato vai terminar, mas não sabemos nem se o próximo vai começar. Então, assim, mas Exato. se eu tiver no Brasil, com certeza eu vou. Vai ser um prazer. Então, irmão, sucesso aí, Para arrebenta, você também, irmão. torço por Tamo ti, junto. que precisar de mim, a gente está aí para Tamo trocar junto, ideia. Manda um você abraço pro também. Jadson aí, para a Vou mandar. comunidade Brazuca e tamo junto. Vou mandar. Tamo junto. Um abraço, sucesso para você. Tamo junto sempre. Tá, bate abraço. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Tamo Tamo junto, junto. Um valeu. abraço. Valeu.